Shalom, meus amigos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Salmo Terapia, onde a gente expõe nosso coração a Deus através de um salmo e Deus expõe o dele a nós através de um salmo. Hoje nós estamos no salmo de número 50. Vamos falar sobre aliança, vamos falar sobre o que Deus de fato quer de nós e a angústia de não saber o que Ele quer. O salmista diz assim: fala o Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Desde Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Nosso Deus vem, certamente não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador, e ao seu redor uma violenta tempestade. Ele convoca os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram aliança comigo. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Pausa. Começa assim o verso 7. Ouça, meu povo, pois eu falarei. Vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus. Como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice, e com adúlteros se mistura. Sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula a fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isso, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Salmo de número 50, um salmo escrito por Asaf, mas na realidade quem está dizendo é o próprio Deus. Deus está chamando o povo e Deus está expondo o seu próprio coração, para expor os problemas do coração do próprio povo. Nós costumamos dizer aqui que Deus vai expor o nosso coração através de um salmo, que nós vamos expor nosso coração a Deus por meio de um salmo, e Deus vai expor o coração dele a nós por meio de um salmo, e este salmo é uma exposição do coração do próprio Deus a nós.
porque Deus é um Deus que fala, que tem algo a dizer sobre tudo que acontece. E o Salmo começa dizendo: fala o Senhor, Deus o Supremo, convoca toda a terra. Deus não é um Deus passivo, Deus não é um Deus observador apenas e distante. Ele resplandece, ele aparece. Mas não bastasse o fato de Deus falar, ele não apenas fala do céu. O verso 3 diz que ele vem. Ele vem. Certamente não ficará calado, e quando ele vem, à sua frente vem um fogo devorador. Ele traz uma violenta tempestade. Olha que poderoso isso. Antes de Deus vir, é importante que ele desorganize a nossa desorganização. Eu vou repetir isso para aprofundar no seu coração. Deus vem, Deus não está passivo, Deus não é omisso, ele fala e ele vem. E antes da sua presença pode vir um fogo devorador e uma violenta tempestade, e ele desorganiza a nossa desorganização e ele destrói as nossas construções. Antes de derramar o seu amor, é possível que nós precisemos restaurar o nosso temor. E antes de experimentar o encanto pela presença de Deus, talvez a gente precise experimentar um espanto pela presença de Deus. Eu escrevo isso nesse livro, no Salmo Terapia, e eu me lembro que enquanto eu escrevia, um profundo temor tomou conta do meu coração por entender que a presença de Deus deve gerar um santo temor e um espanto em nós. Quando Deus vem, vem um fogo devorador, vem uma violenta tempestade para colocar as coisas em ordem. É engraçado pensar nisso, mas para Deus organizar o que Ele tem para nós, Ele precisa desorganizar o caos que a gente criou. E para as coisas ficarem no controle dele, é possível que a gente precise perder o controle. E perder o controle, como em uma violenta tempestade, em um fogo devorador, não é um sinal da ausência de Deus. Talvez seja justamente um sinal, uma antecipação da presença gloriosa e santa dele. Talvez você está vivendo agora um momento de fogo devorador e de uma violenta tempestade, e você está pensando assim: o Senhor não está vendo, o Senhor não está presente. Deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor está vindo, Ele está presente. O fogo de justiça antes da revelação da glória de Deus é um sinal de sua presença. Não nos deixemos enganar. Deus não deixou de ser santo. Nós não podemos nos acostumar com a presença dele. E há momentos em que a gente precisa se espantar de novo. Esse é o contexto do Salmo. Deus está chamando a atenção do povo, dizendo: ei, eu estou indo. E antes da minha presença vai um fogo devorador e uma violenta tempestade. E aí Deus convoca todo o povo para ouvir a sua voz. Perceba no verso 5, ele diz: ajuntem todos os que me são fiéis.
todos aqueles que fizeram uma aliança comigo. Ele está convocando os fiéis. Essa convocação é para aqueles que o amam. Porque Deus disciplina, Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Por isso nosso coração precisa estar aberto para ser amado por Deus em meio às correções, em meio às disciplinas. Porque nós somos propriedade dele. Se somos propriedade dele, precisamos ser lapidados e preparados para que ele nos encha da humildade e da compaixão dele. Por isso, ele começa a dizer: vocês estão me entregando algo que eu não quero. Vocês estão me entregando um culto que eu não quero. Vocês estão me entregando animais. E ele está dizendo, dos versos 9 a 13, eu não tenho necessidade das suas ofertas. Perceba, Deus é dono de tudo. E não tem nenhuma carência nele que nós possamos preencher. Por isso ele vai nos ensinar qual é o culto que ele quer. E é possível que a gente goste de entregar o culto que a gente quer. Mas Deus não está interessado no culto que a gente quer. Deus quer o culto que Ele estabeleceu e não o que a gente estabeleceu. Deus deseja nosso culto, mas não precisa dele. E quando entregamos alguma coisa a Deus, não é Ele quem está precisando da nossa oferta, somos nós quem precisamos ofertar. Porque nós é quem recebemos quando entregamos o que Ele pede. E aí Deus deixa claro. No verso 14, Deus faz 3 pedidos. Você tem uma aliança com o Senhor, Ele faz 3 pedidos. Quais são as 3 ofertas que Deus quer? Primeiro, gratidão. Ele diz que o que Deus requer é ofereça sacrifício de gratidão. E a gratidão é o antídoto divino contra o veneno da serpente em nós. O descontentamento que gera cobiça e rouba o nosso coração de Deus. Deus está dizendo, eu quero uma oferta, e a oferta que eu quero é a sua gratidão, porque na ingratidão, até o melhor lugar do mundo, o jardim da presença de Deus, não é suficiente. Deus está dizendo, eu não quero que você mate animais, eu quero que você sacrifique a sua ingratidão no altar de adoração, no altar governado pelo ego desgovernado. Eu quero que você ofereça gratidão, um sacrifício de gratidão, dizendo ao nosso coração que a graça nos basta. Por isso, se Deus deseja tanto assim a nossa gratidão, talvez o pecado da ingratidão seja muito mais perigoso e grave do que a gente imagina. Por isso, sonda hoje seu coração e veja se ele não está contaminado pela ingratidão, pela murmuração. Esse é o primeiro pedido de Deus. Ofereça sacrifício de gratidão. O segundo pedido de Deus é cumpra seus votos diante dele. Deus é um Deus de aliança e Ele deseja que as nossas alianças sejam cumpridas. Ele está falando, seja fiel. A gratidão tem que te levar à fidelidade e essa é a verdade. A infidelidade começa na ingratidão. Quando nós somos ingratos, nós começamos a negligenciar e a negociar a aliança. O Evangelho é sobre
a aliança de Deus com o mundo, e quando a gente negocia alianças, a gente está despregando o evangelho. A gente prega o evangelho da aliança quando a gente vive fidelidade, quando a gente honra o casamento, quando a gente honra o matrimônio e o leito sem mácula. Honre os votos que você fez no altar. Quero me dirigir a você, casado, você, marido, você, esposa. Cumpra os votos que você fez, porque isso é uma oferta de adoração ao Senhor. Que tipo de culto que Deus quer? Cumpra os votos que você fez. Relacionamentos de aliança não são relacionamentos sustentados pelo amor um ao outro, mas são relacionamentos sustentados pelo temor a Deus. Tem muito casamento terminando porque o amor imperfeito de um para com o outro não sustenta a relação. Mas não é o amor imperfeito de um para com o outro que sustenta a aliança, é o temor. O temor a Deus, que é perfeito, que sustenta a aliança. Não é sobre não errar, é sobre não abandonar. Isso é fidelidade. Fidelidade é estar. É não abandonar, é não trocar, é não trair. Claro que existem condições para o divórcio, como o Senhor Jesus explica, por causa da dureza do coração do homem. E qual é a causa do divórcio? Dureza do coração. Alguém foi duro. E a quebra da aliança, por vezes, pode ser uma saída de emergência, mas nunca um caminho. Nunca é um caminho programado a ser escolhido. Em algum momento, para poucos casos, pode ser uma saída de emergência. Mas o Senhor quer. Cumpra seus votos diante do altar. Terceira oferta que o Senhor quer. Ele diz: clame a mim no dia da angústia. O culto que Deus quer não exclui os nossos afetos, pelo contrário, Ele quer os nossos afetos. Ele quer a nossa angústia. Terceira oferta. O culto tem que ter 3 coisas: gratidão, fidelidade e angústia. Ele diz: clame a mim no dia da angústia. Quantas vezes a gente chega no ambiente do culto e a gente é encorajado a deixar a angústia do lado de fora. Deixa a sua preocupação, deixa a sua angústia e agora entra na presença do Senhor, como se Deus não quisesse as nossas preocupações, como se a nossa angústia fosse incompatível com a adoração. E o Senhor está dizendo: ei, você quer me oferecer algo que eu quero? Me ofereça a sua angústia. Clame a mim. Deus quer a nossa alegria, mas Deus também quer a nossa agonia como adoração. Deus nos quer, por isso Ele quer tudo que temos. E Ele está dizendo: não deixa a angústia te separar de mim. Você quer me adorar? Me adore com a sua angústia. Nossas emoções também podem ser expressões de adoração. Nosso Deus quer. Por isso Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas nos deixaria outro Consolador. Pensa comigo. Se Deus não quisesse nossas angústias para Ele, Ele não nos daria um Consolador. Ele é um Deus que aceita a tristeza como adoração, que aceita a angústia. Por vezes a gente não sabe que Deus aceita coisas feias como adoração, feias para nós. E nos momentos mais angustiantes a gente se vê sozinho, desamparado.
Mas eu quero que você pense agora na angústia como uma oferta. Toda vez que você se sentir angustiado, oferte ao Senhor. Você pode ofertar um sacrifício vivo, santo e agradável. Deus não quer bodes e bois. E é isso que ele está dizendo nesse salmo. Eu não quero ofertas sem significado. Eu não quero ofertas sem coração. Na realidade, eu quero justamente o coração quebrado. Eu não rejeito um coração quebrado. Sabe por que Deus quer o coração quebrado? Porque é só isso que a gente tem. Porque ninguém é inteiro. Porque ninguém é são. Todos nós fomos quebrados pelo pecado, pela queda, e hoje ele está dizendo, ei, para de se enganar, para de se iludir. E me adora com o que você tem, porque eu não rejeito o angustiado, o quebrado, o quebrantado. Ele não quer um culto que exclua a nossa humanidade. Ele quer justamente devolver a nossa verdadeira humanidade, nos fazendo como Ele é. Você quer adorar a Deus de verdade? Então, seja grato, seja fiel e ofereça ao Senhor a sua angústia como adoração. Isso é uma vida de adoração que Deus quer. Amém. Vamos orar. Pai, nós queremos te cultuar, te adorar com o culto que o Senhor quer. Nós queremos oferecer a Ti os nossos sacrifícios de gratidão. Eu oro agora por irmãos que estão amargurados, que têm problema com a ingratidão e com a murmuração. Eu oro agora para que a Tua gratidão preencha nossos corações. Senhor, eu oro agora por irmãos que estavam pensando ou sendo tentados a quebrar a aliança. E eu oro agora por um santo temor para nutrir a aliança com fidelidade, para cumprir os votos feitos diante do altar do Senhor. Eu oro agora por irmãos que estavam em crise de fé, estavam pensando em desistir, em desviar, em abandonar. Eu oro para que os votos sejam cumpridos, os votos de ir até o fim, de entregar a vida ao Senhor. Eu oro agora também, Senhor, por irmãos que estão angustiados, para que o Senhor transforme a angústia em adoração. Nós sabemos que adorar ao Senhor é ser vivo. Porque quando nós nos entregamos como um sacrifício vivo, aí sim nós estamos cumprindo nosso propósito. Receba o nosso culto hoje, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, eu quero encorajar você a compartilhá-la com mais pessoas. Deixa um comentário aqui. Comenta assim, eu vou adorar ao Senhor do jeito que Ele quer e não do jeito que eu quero. Comenta isso. Aperta no gostei para que o próprio YouTube recomende para mais pessoas. Se você ainda não tem o seu Salmo Terapia, pede aí o seu. E se você é psicólogo, psicóloga e ainda não está inscrito, não está sabendo, dias 30 e 31 de janeiro de 2026, nós teremos o nosso Congresso de Psicólogos em Bragança Paulista, São Paulo, na família Desascope. Vai ser um marco na história da igreja, na história da psicologia no Brasil. Você não pode ficar de fora. Então faz aí a sua inscrição, o link vai estar na descrição. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever também para você não perder nenhum dos nossos vídeos, tá bom? Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. Deus abençoe você e até a próxima Salmo Terapia.